Você já parou para refletir sobre quem você realmente é? Quando se olha no espelho, o que você vê? Apenas um corpo, uma aparência física que envelhece e muda com o tempo? Ou há algo mais profundo dentro de você, algo que vai além do que os olhos podem captar? Somos mais do que carne e osso, mais do que os papéis que desempenhamos ou as máscaras que usamos no dia a dia. A Bíblia nos fala sobre 3 aspectos fundamentais do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. E é sobre esses 3 elementos que vamos falar hoje. Mas o que isso realmente significa? Por que é tão importante entender essas 3 dimensões da nossa existência? Como elas se interligam e o que elas revelam sobre o nosso verdadeiro propósito? No mundo atual, onde muitas vezes somos levados a enxergar a vida apenas do ponto de vista material e racional, poucas pessoas se perguntam sobre a natureza profunda que nos conecta ao divino e nos dá o verdadeiro sentido da vida. E se te dissesse que, ao compreender esses 3 aspectos, corpo, alma e espírito, você pode descobrir uma nova forma de ver a si mesmo, de se entender e até de entender o propósito de sua vida? A Bíblia nos convida a explorar essa complexidade de uma maneira única e transformadora. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar o papel de cada um desses elementos e como eles se complementam, não apenas no contexto espiritual, mas também no nosso dia a dia. Você sabia, por exemplo, que a Bíblia distingue claramente o corpo da alma e do espírito, como se fossem partes diferentes, mas que juntas formam o todo de quem somos? O corpo é como um veículo, a alma é o centro das nossas emoções e decisões, e o espírito é o fio invisível que nos liga ao Criador. Agora, imagine o poder de entender como essas 3 dimensões trabalham juntas em harmonia, não só para nos dar vida, mas para nos orientar em direção ao nosso verdadeiro propósito. Neste vídeo, vamos explorar essas perguntas e, ao final, você poderá olhar para si mesmo de uma maneira completamente nova. Então, fique conosco e prepare-se para uma jornada que pode transformar não só a sua visão sobre o ser humano, mas também sobre o seu próprio destino. E antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo transformador como este. Deixe seu like e compartilhe com quem você acredita que também precisa entender o poder do corpo, alma e espírito. Vamos juntos nessa jornada. O corpo, a manifestação física da vida. Quando olhamos para o espelho, o que vemos? Uma figura que representa o que somos? Ou será que estamos apenas observando uma casca, um invólucro temporário que contém algo muito mais profundo? O corpo humano é, sem dúvida, uma das mais incríveis obras da criação divina, um verdadeiro milagre de design e funcionalidade. A Bíblia, ao nos falar sobre a relação entre corpo, alma e espírito, nos convida a refletir sobre o corpo não apenas como uma máquina biológica, mas como uma obra que cumpre um propósito maior, a complexidade do corpo humano. O corpo humano é como um veículo projetado para uma jornada na Terra. Ele é composto por sistemas interconectados, o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, o sistema digestivo e assim por diante. Cada um desses sistemas trabalha em harmonia, permitindo que possamos realizar tarefas cotidianas, interagir com o mundo ao nosso redor e até mesmo experimentar emoções e sensações. Quando pensamos na complexidade do corpo, é impossível não se maravilhar com sua capacidade de se adaptar, se curar e, por um curto período de tempo, funcionar de maneira tão extraordinária. A Bíblia nos apresenta uma visão clara sobre o corpo. Em Gênesis 2:7, vemos a criação do homem. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O corpo
É a primeira dimensão mencionada, mas vemos que ele não é independente. Ele foi criado a partir do pó da terra, mostrando sua natureza temporária e limitada. Assim como qualquer outro objeto físico, o corpo está sujeito ao desgaste e à deterioração. O corpo e sua natureza temporária. Como algo que foi feito do pó, o corpo tem uma data de validade. Em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: com o suor do teu rosto comerás o teu pão até que voltes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui, somos lembrados de uma verdade inescapável. O corpo, por mais maravilhoso que seja, é finito. Ele tem um começo e um fim. Isso pode parecer sombrio, mas há algo profundamente significativo nisso. O fato de o corpo ser temporário não significa que ele seja sem valor. Pelo contrário, ele é um instrumento de experiência, aprendizado e crescimento. A vida física que vivemos neste mundo, com seus desafios, alegrias e lutas, é mediada através do corpo. Sem ele, não poderíamos experimentar o que é viver neste plano terreno. O corpo, portanto, não é apenas uma casca sem propósito, mas uma ferramenta preciosa que Deus nos deu para cumprir a nossa missão na Terra. O corpo e seu propósito. Mas o que isso significa para a nossa compreensão do corpo? Será que estamos tratando nosso corpo da forma como ele foi projetado para ser tratado? O corpo não é apenas um veículo para a alma e o espírito, mas uma obra-prima que deve ser cuidado e respeitado. A Bíblia nos ensina que devemos cuidar do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo escreve: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Este versículo nos lembra da importância de respeitar o corpo, cuidá-lo e reconhecê-lo como uma morada sagrada. O corpo é o templo onde a nossa essência espiritual reside, e por isso deve ser tratado com honra e respeito. Isso implica em cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso bem-estar emocional e mental. O corpo, embora temporário, é um presente que devemos utilizar da melhor forma possível para glorificar a Deus. A mente e o corpo, a influência das emoções no corpo físico. Outro aspecto fascinante do corpo é a forma como nossas emoções e pensamentos afetam a nossa saúde física. Quem nunca sentiu o impacto de uma emoção forte no corpo? Quando estamos estressados, nossa pressão arterial pode subir. Quando sentimos tristeza ou angústia, podemos sentir dores no peito ou no estômago. O corpo, de alguma forma, reflete o estado da nossa alma e espírito. A Bíblia também nos fala sobre como as emoções podem afetar o corpo. Em Provérbios 17:22, lemos: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Esse versículo ilustra a relação entre o estado emocional e a saúde física. Um coração alegre e cheio de paz pode trazer cura e vitalidade ao corpo, enquanto um espírito triste e carregado de preocupações pode enfraquecer o corpo e torná-lo vulnerável. A importância da restauração física. Por mais que o corpo seja temporário, a Bíblia nos ensina que Deus também se importa com o nosso bem-estar físico. Em várias passagens, vemos Jesus curando os enfermos, restaurando a saúde dos coxos, cegos e leprosos. Ele não veio apenas para salvar nossas almas, mas também para restaurar o nosso corpo. Isso mostra que o corpo, embora temporário, tem um valor eterno aos olhos de Deus. Ele é parte do plano divino e, por isso, merece cuidado e atenção. A transformação do corpo. Por fim, a Bíblia também fala sobre a transformação do corpo. No futuro, quando Cristo retornar, todos os corpos serão transformados. Em 1 Coríntios 15:52-53, Paulo escreve:
num momento, num abrir e fechar de olhos, a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Essa promessa de transformação traz esperança. O corpo, embora sujeito ao envelhecimento e à morte, será glorificado no final dos tempos. O que isso significa para nós? Significa que, embora o corpo tenha uma natureza temporária, ele tem um destino glorioso. Ele não será descartado ou destruído, mas transformado para viver eternamente. O corpo, como vimos, é a primeira dimensão da nossa existência. Ele é a manifestação física da vida que Deus nos deu. Embora seja temporário, ele tem um propósito eterno. Nosso corpo nos permite viver, experimentar, aprender e crescer. Ele é o meio pelo qual cumprimos a missão que Deus tem para nós nesta vida. Por isso, devemos tratá-lo com respeito, cuidar dele e utilizá-lo para glorificar a Deus. E mesmo diante de sua temporariedade, podemos ter a certeza de que um dia nosso corpo será transformado e glorificado, para viver eternamente com o Criador. Agora, você consegue perceber o valor do seu corpo de uma forma nova? Ele é mais do que uma simples máquina biológica. É o templo onde a sua essência divina reside, e a partir dele você pode cumprir o propósito de Deus em sua vida. E a sua jornada de descoberta não para por aqui. No próximo tópico, vamos explorar a alma, o centro das suas emoções e decisões. A alma, o centro das emoções e decisões. Se o corpo é a máquina que nos permite viver no mundo físico, e o espírito é o motor que nos conecta a Deus e nos dá a vida, a alma pode ser vista como o controle central da nossa experiência humana. A alma é o que nos torna verdadeiramente humanos. Ela é o lugar onde nossas emoções, pensamentos, desejos e decisões têm origem. Ela é o campo de batalha onde o bem e o mal se encontram, onde o amor, a dor, a felicidade e a tristeza se misturam. E por mais que o corpo e o espírito desempenhem papéis cruciais, é a alma que nos define, que nos molda e que nos orienta a tomar decisões todos os dias. O que é a alma? A Bíblia fala da alma como a essência de quem somos. Ela é o nosso eu interior, aquilo que é imortal e que vive além da morte do corpo. Quando Deus criou o ser humano, Ele não apenas formou o corpo a partir do pó da terra, mas soprou em sua narina o fôlego de vida, tornando o homem uma alma vivente. Gênesis 2:7. Isso significa que a alma não é apenas uma parte de nós, mas o nosso verdadeiro ser. Ela é o que nos distingue de todos os outros seres criados. A alma, ao contrário do corpo, não é visível aos olhos humanos. Não podemos tocá-la ou medi-la de forma física, mas podemos experimentá-la. Ela se manifesta em nossos sentimentos, pensamentos e ações. Ela é o lugar onde fazemos escolhas, onde decidimos o que é certo ou errado, onde cultivamos virtudes ou caímos em pecados. Em muitos aspectos, a alma é a voz interior que nos guia, nos inspira e nos desafia a sermos melhores. A alma e as emoções. A alma é profundamente ligada às nossas emoções. Quem nunca sentiu um impacto profundo em sua alma ao viver uma grande alegria ou uma dor intensa? Quando sentimos felicidade, sentimos uma leveza na alma, uma sensação de plenitude que não pode ser explicada apenas por reações químicas ou físicas no corpo. Quando estamos tristes, nossa alma parece ficar pesada, e essa tristeza nos afeta de uma maneira que vai além da superfície. A Bíblia nos dá diversos exemplos de como a alma lida com as emoções. No Salmo 42:5, o salmista expressa sua luta interior. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?
Esse versículo revela o tormento emocional que a alma pode experimentar, algo que todos nós já vivemos em algum momento. A alma não é apenas o centro da razão, mas também o centro do sofrimento e da cura emocional. Quando estamos tristes ou deprimidos, não é apenas o corpo que sente, mas a alma que luta para encontrar paz. E muitas vezes, a resposta para essa luta emocional só pode ser encontrada em Deus. A alma e a decisão. Além de ser o centro das nossas emoções, a alma também é onde tomamos nossas decisões. Cada escolha que fazemos, grande ou pequena, vem de um lugar profundo dentro de nós, da nossa alma. Será que vamos reagir com raiva ou com perdão? Será que vamos buscar a verdade ou seguir o caminho da mentira? A Bíblia fala sobre isso em Deuteronômio 30:19, onde Deus coloca diante de nós a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A decisão de viver de acordo com os princípios de Deus ou seguir nossos próprios desejos egoístas é uma escolha da alma. A alma, portanto, é o lugar onde a nossa vontade se manifesta. Ela não é simplesmente passiva, reagindo apenas às emoções ou circunstâncias externas. Ela também é ativa, escolhendo entre os caminhos da vida ou da destruição. Em Provérbios 4:23, somos aconselhados: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração aqui é a alma, o centro da nossa vida e das nossas decisões. O que escolhemos nutrir e alimentar em nossa alma determinará o tipo de vida que viveremos. A alma e o conflito interior. A luta dentro da alma é uma realidade universal. Cada ser humano experimenta momentos de conflito interior, onde se sente dividido entre o que sabe que é certo e o que seus desejos carnais querem. Paulo descreve isso de forma vívida em Romanos 7:15-24, quando fala sobre o conflito entre a carne e o espírito. Porque o bem que faço não o faço, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o conflito da alma humana, que muitas vezes está dividida entre seguir o caminho de Deus e ceder às tentações e fraquezas da carne. Mas esse conflito não é algo negativo, desde que seja direcionado para a busca de transformação e crescimento. A luta na alma é, na verdade, uma oportunidade de crescimento espiritual. Ela nos desafia a depender de Deus e buscar sua força para vencer as batalhas internas. A vitória sobre a carne e os desejos egoístas é conquistada à medida que nos entregamos a Deus, permitindo que Ele purifique nossa alma e nos torne mais semelhantes a Cristo. A alma e a transformação espiritual. Enquanto o corpo é temporário e o espírito é eterno, a alma está em um processo constante de transformação. A Bíblia nos ensina que quando aceitamos Cristo, nossa alma é renovada. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo escreve: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa renovação da alma não é apenas uma mudança externa, mas uma mudança profunda que afeta as emoções, os pensamentos e as decisões. O que antes nos levava ao erro, agora passa a ser superado pelo poder do Espírito Santo, que age dentro de nós. A transformação da alma é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma vez só, mas algo que devemos buscar todos os dias. A cada decisão que tomamos, a cada emoção que gerenciamos, a cada escolha que fazemos, nossa alma é moldada para se parecer mais com Cristo. Esse processo é fundamental para a nossa caminhada espiritual e é através dessa transformação que nossa alma encontra paz e satisfação verdadeiras, não nas coisas deste mundo, mas em Deus. A alma é o centro da nossa humanidade.
É nela que moram nossas emoções, nossos pensamentos e decisões. Ela nos torna verdadeiramente humanos, com todas as suas complexidades e desafios. Através da alma, experimentamos as alegrias e tristezas da vida, e é nela que enfrentamos as maiores batalhas espirituais. Contudo, ela também é o lugar onde podemos encontrar a paz de Deus, a transformação que vem através de Cristo e a renovação diária pelo Espírito Santo. Agora, você consegue perceber a importância da sua alma? Ela é a base para suas emoções, suas decisões e sua verdadeira essência. Não é algo a ser negligenciado ou ignorado, mas algo a ser cuidadosamente cuidado e renovado por meio da Palavra de Deus. Em nosso próximo tópico, vamos explorar o Espírito, a dimensão que nos conecta com o Criador, nos dá vida e propósito. Corpo e alma, a harmonia que define nossa existência. Ao longo desta jornada, exploramos dois dos elementos essenciais que compõem o ser humano, o corpo e a alma. O corpo, com sua complexidade física e suas funções vitais, serve como o veículo que nos permite experienciar o mundo ao nosso redor. Ele é a estrutura visível, temporária e limitada, que se desgasta com o tempo, mas que possui uma importância fundamental em nossa experiência na Terra. Sem o corpo, não poderíamos interagir com o mundo material, não poderíamos aprender, trabalhar ou até mesmo demonstrar o amor, que é central para a nossa humanidade. No entanto, por mais importante que o corpo seja, ele não é a totalidade do que somos. O corpo é o veículo, mas a alma é a verdadeira essência que dá direção ao nosso ser. A alma, como discutimos, é onde nossas emoções, desejos e decisões residem. Ela é o centro da nossa individualidade, a parte de nós que decide como reagir aos desafios da vida, como lidar com as adversidades e como buscar a felicidade e a paz. A alma é o lugar onde a luta entre o bem e o mal se dá, onde experimentamos as emoções mais profundas da vida, como alegria, tristeza, amor e ódio. O corpo e a alma, portanto, funcionam em uma interdependência complexa. O corpo pode influenciar a alma. Nossas ações físicas, nossa saúde e até mesmo o ambiente ao nosso redor moldam o estado emocional e mental da alma. Mas a alma também influencia o corpo. Nossos pensamentos, sentimentos e decisões moldam nossas atitudes, nossa postura e até a maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando a alma está em paz, o corpo experimenta uma sensação de harmonia. Quando a alma está tumultuada, o corpo também sente os efeitos, seja por meio de estresse, cansaço ou até doenças. Aqui cabe uma reflexão profunda. Se o corpo é limitado e a alma é dinâmica, o que isso nos diz sobre nossa verdadeira natureza e propósito? Essa interconexão entre corpo e alma nos leva a um ponto crucial na nossa jornada de autoconhecimento. Por mais que possamos buscar satisfação nas experiências físicas e emocionais, é fundamental compreender que essas dimensões, por si só, não podem nos proporcionar uma vida plena e eterna. Existe algo mais profundo e divino que transcende o corpo e a alma, algo que está além da nossa percepção material e emocional. E é justamente isso que vamos explorar no próximo passo desta jornada. É necessário lembrar que o corpo e a alma, embora centrais na nossa vida terrena, não são o fim da história. Eles são componentes de algo maior, o espírito. O Espírito é o elo que conecta nossa humanidade à divindade. É o canal através do qual experimentamos a realidade espiritual. Enquanto o corpo nos mantém conectados ao mundo físico e a alma ao nosso mundo emocional e psicológico, o Espírito é a porta que nos abre para a verdadeira compreensão do que significa ser feito à imagem de Deus. Neste momento, ao refletirmos sobre o corpo e a alma, somos desafiados a ir além. Não podemos nos limitar a viver apenas para o corpo ou para a alma. Existe um propósito maior
que só pode ser compreendido e vivido quando reconhecemos o papel do Espírito na nossa existência. E é com isso em mente que, ao final deste vídeo, vamos adentrar em uma compreensão mais profunda sobre o Espírito, como ele se conecta com nossa alma e corpo, e como ele nos guia em direção ao propósito divino. Agora, quero que você pause por um momento e se pergunte: qual é a sua relação com o corpo e com a alma? Como essas dimensões influenciam sua vida diária? E como você pode viver de maneira mais plena, sabendo que não somos apenas corpo e alma, mas seres criados para algo maior? Se você está pronto para continuar, vamos dar o próximo passo juntos e explorar a dimensão espiritual que completa nossa verdadeira essência. Agora que você compreendeu como o corpo, a alma e o espírito trabalham juntos para moldar quem somos, eu quero saber: qual dessas dimensões você sente que precisa mais fortalecer em sua vida? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo, porque eu adoraria ouvir sua opinião e interagir com você. E se este vídeo foi significativo para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Juntos, podemos continuar essa jornada de descoberta e transformação. Que a paz de Deus esteja com você.